gente começa aqui estudando as 3 leis de Kepler, mas hoje a gente vai estudar um pouco do contexto histórico, tá? A gente vai começar com o contexto histórico. Bom, nós estamos ambientados no século XVI, tá? O século XVI, ele vai de 1500 para frente, ok? O século XVI vai de 1500 para frente, né? De 1500 até 1601. Então a gente está, o nosso contexto é o século XVI. No século XVI, existia uma teoria que ela era muito forte para explicar a posição da Terra no espaço, que era a teoria geocêntrica, tá? A teoria geocêntrica, o primeiro a falar dela foi Ptolomeu. O que o Ptolomeu ele deduzia? Ele deduzia que a Terra estava no centro do universo e todos os outros astros circulavam em torno da Terra. Os planetas, a Lua, o Sol e as estrelas. Esse era o modelo que imperava na época. É o modelo geocêntrico. Geocêntrico é formado por 2 palavras. Geo é terra e cêntrico é centro, ou seja, é a Terra no centro. Então esse era o modelo. Só que esse modelo ele não explicava diversos fenômenos. Tá? Ele tinha algumas falhas. Foi aí que um cara chamado Nicolau Copérnico, já velhinho, ele publicou um livro, que na verdade não era um livro, era um tratado, que é como se fosse um livro pequeno, um tratado muito importante, que lá ele falava, né, segundo alguns cálculos matemáticos e algumas observações, que na verdade não seria possível a Terra estar no centro, mas sim o Sol. Certo? Então, essa era a visão do Copérnico. A Terra não poderia estar no centro. A Terra, na verdade, ela está circulando, orbitando ao redor do Sol. Na verdade, o Sol que está no centro. Naquela época, para eles, no centro do universo. Tá? Hoje em dia, né, depois das descobertas do Hubble, né, já lá em 1800, a gente já percebeu que o Sol não estava mais no centro do universo. O Sol só estava no centro do sistema solar. Ok? Então, nessa época, esse era o modelo que estava começando a ganhar corpo. É a chamada teoria heliocêntrica. Helio tem a ver com o Sol. Tá? O Sol, como a gente já sabe das aulas de fusão nuclear, o Sol ele tem grande parte dos seus átomos é formado por hélio. Hidrogênio e hélio, a gente já viu isso. Então, heliocêntrico quer dizer o Sol no centro. Tá? E esse modelo, ele conseguiu explicar várias coisas. Vários fenômenos naturais que o modelo geocêntrico não explicava, o heliocêntrico começou a explicar. Um deles era o movimento retrógrado dos planetas. Tá? No outro slide eu vou explicar o que é esse movimento retrógrado dos planetas. Só que esse modelo heliocêntrico do Copérnico, ele não conseguiu prever alguns outros fenômenos. Ele não era totalmente perfeito. Tá? Ele não conseguiu prever, inicialmente, a posição dos planetas. Ele não conseguia dizer onde é que um planeta deveria estar numa certa data. Certo? Ele não conseguia explicar isso. Ele não conseguia explicar também se as órbitas eram circulares ou não. A órbita aqui, minha gente, é a trajetória que um corpo faz ao redor de outro. Tá? Então, por exemplo, a Terra ela tem uma trajetória ao redor do Sol. Essa trajetória ao redor do Sol, que dura um ano, é chamada de órbita, certo? Então, esse modelo ele também não sabia explicar se as órbitas eram circulares ou não, certo? E ele também não conseguia comprovar se a Terra estava em movimento ou não. Qual era o movimento da Terra? Era um movimento aleatório? Era um movimento que girava em torno do próprio eixo? Era um movimento para cima e para baixo? Ele também não sabia explicar essas questões, ok? Então tá aqui o Copérnico, ó. Esse aqui é o Nicolau Copérnico, certo? E aqui era o modelo que ele colocou no livro dele, tá? No meio ficava o Sol
E aqui tinha as órbitas, ó, órbita de Mercúrio, Vênus, né? Aí a órbita da Terra, órbita de Marte, órbita de Júpiter, Saturno e os outros corpos, tá? Que na verdade aqui, minha gente, não era Júpiter e Saturno ainda, tá? Não era a... Esse aqui não era os planetas Júpiter, né? Porque ainda eles não tinham sido descobertos. Era só como é que esses negocinhos eles ficavam nomeados. Pensavam que Júpiter e Saturno eram estrelas. Ele colocava que Júpiter e Saturno, né? Galileu, que ele vai descobrir que Júpiter e Saturno são planetas, tá? Chamado de planetas errantes. Mas aqui é a descrição da órbita de Copérnico, certo? Copérnico tinha a descrição que o Sol estava no centro do sistema e os outros corpos, de forma circular, totalmente circular, giravam em torno dele. Só que essa teoria ela não comprovava. Ela só dizia que o movimento era circular. Não, Mercúrio tem uma trajetória circular ao redor do Sol. Prova? Não, não sei, é o óbvio. Isso é o óbvio. Mas não provava, certo? Então, isso aqui é um deixa eu ver, pronto. Ó. Isso aqui é um meme. Um meme não. É um GIF. Que dá para explicar como é que eram as coisas. Ó. No modelo geocêntrico, era o seguinte, para explicar como é que se movimentava. A Terra estava aqui no centro. E aqui, por exemplo, é Marte. Marte, ele ficava circulando uma órbita. E essa órbita, ela circulava a Terra. Então, não era o planeta Marte que circulava a Terra. Era uma órbita que o planeta Marte circulava, que circulava a Terra. E aí, ele conseguia explicar o movimento retrógrado. Qual é o movimento retrógrado? Marte ele tem alguns períodos, chamados períodos siderais. Ele não dá uma volta completa, ele faz tipo um zigue-zague. Ele está indo aqui, se você observar, durante meses Marte, ele começa indo, chega num determinado ponto e ele faz um zigue-zague. E o cara do modelo geocêntrico, o Ptolomeu, ele explicou isso dessa forma. Não, se a Terra está parada no centro, a única forma desse cara fazer isso é isso. É ele rodando numa circunferência, e essa circunferência em vermelho faz a órbita em torno da Terra. Só que Copérnico ele explicou de uma maneira diferente. Ele explicou que isso tem a ver com a questão de perspectiva, porque a Terra e o Sol estão se movimentando. A Terra e Marte estão se movimentando. A Terra não está parada. Os dois estão se movimentando em duas órbitas circulares ao redor do Sol. Olha só como fica muito mais simples de explicar. Então a Terra se movimenta, Marte se movimenta. Por isso que a gente vê que Marte vai fazendo esse movimento. Não é que ele faz esse movimento doido. É porque a Terra e Marte aparentemente faz um movimento. Marte faz um movimento de vai e vem quando olhar da Terra. Só que Marte não. Marte faz um movimento circular. Se você olhar do Sol. Marte, se olhar do Sol, faz um movimento circular. Se você olhar da Terra, que está em movimento, Marte faz uma órbita retrógrada. Essa coisa louca aqui, ó. Esse aqui era o primeiro ponto do modelo heliocêntrico, tá? Inicialmente, o modelo heliocêntrico ele não conseguia explicar isso, porque ele não conseguia explicar as órbitas circulares. Ele só dizia que era circular. É como eu chegar para o Paulo e falar: Paulo, 5 mais 5 é 11. O Paulo falar: beleza. Eu não sei explicar, mas eu disse que é. Era assim no modelo heliocêntrico. Não, é assim que funciona o modelo. E as órbitas são circulares. Por quê? Ah, meu amigo, não sei não. Sei que só dá certo assim, se for circular. Certo. Essa é a motivação. Órbitas circulares. Movimento de planetas. Certo? Bom, atento a esse problema, um camarada chamado Tycho Brahe, tá? Ele começou a dar um pouco de importância para esse problema do movimento dos planetas. Ele queria saber como é que funcionava esse movimento. Tá? Ele foi conhecido como o último grande astrônomo observacional a olho nu. Ele fazia observações sem telescópio. Só olhando assim, tá ali Marte, e ele olhava Marte todo dia e anotava a posição. E aí isso ele ia fazendo uma órbita para Marte. Porque nessa época o telescópio não tinha sido inventado, tá? O telescópio ele é inventado na Dinamarca, e da Dinamarca ele vai para a Itália, e o Galileu
aprimora ele. E o Galileu vai ser um dos primeiros a usar o telescópio para observação astronômica. Nessa época, o Tycho Brahe não tinha acesso aos telescópios. Então o cara olhava a olho nu as coisas. E ele era um exímio observador. Ele observava muito bem. Ele anotava tudo que ele observava. Qualquer erro, qualquer diferençazinha do planeta, ele já estava lá anotando. Tá. O Tycho Brahe, para fazer essas anotações de ângulo, de distância dos planetas, ele utilizava alguns instrumentos, né, sextantes, réguas, quartantes, instrumentos que eram fabricados por ele mesmo. O cara fazia os próprios instrumentos para fazer a medição da posição dos planetas. Então ele produziu as ferramentas, e aí, meu amigo, na ferramenta ele ia lá medindo, ó, tá aqui. Hoje Marte estava a tantos graus em cima acima do horizonte. Hoje Marte não apareceu no horizonte. Hoje Marte estava rodopiando no ar. Ele anotava tudo, fazia a anotação de tudo, calculava todas as medidas, e aí nisso ele começou a criar uma grande base de dados, né? E aí ele vai escrever o seu livro, né, um dos seus grandes livros, que é a Astronomia Instaurante Mecânica. Tá? Que, nesse livro ele vai descrever 4 formas diferentes de se desenvolver uma esfera armilare. O que é uma esfera armilar? Uma esfera armilar é isso aqui, ó. Eu acho que vocês já viram, eu acho que já devem ter visto isso aqui em algum lugar. É esse modelozinho aqui que representa a esfera celeste. É um modelo de metal que você produz que representa a esfera celeste. O Tycho Brahe, ele escreveu um livro mostrando 4 maneiras de fazer essa esfera melhor do que os grandes matemáticos da época, Hiparco e Ptolomeu. Da época que eu digo, né, as grandes referências da matemática, né, os grandes matemáticos da antiguidade, que eram Hiparco e Ptolomeu. Tá? Então, para você ver o nível dos caras, o nível do Tycho Brahe. Logo nas suas primeiras publicações, suas grandes publicações, que foi o Astronomia Instaurante Mecânica, ele já bota aí, tá, eu consigo 4 maneiras melhor de fazer as minhas esferas que o Hiparco e Ptolomeu. Certo? Que essas esferas essas esferas têm várias marcações, ó, de ângulo e distância. E a partir dela você pode marcar a posição dos astros. É como se fosse um computador da época, né? Para marcar os dados. Era isso que ele fazia. Aí ele colocava a eclíptica, que é a trajetória do Sol, os pontos norte e sul celestes, o meridiano da região, o equador celeste. A partir disso ele ia calculando a posição dos planetas. Ok? Então, o Tycho Brahe já era muito bem visto como um astrônomo observacional e um grande engenheiro, né? Ele fazia os próprios instrumentos de observação. Okay? Bom, como ele era um grande observador, um grande cientista, o rei da Dinamarca, Frederico II, gostou do trabalho dele. E ele simplesmente patrocinou o Tycho Brahe. Olha só, deu aquela força, né? Deu aquela força. Então, o rei da Dinamarca, que era um homem muito rico, né? Qualquer rei da Europa naquela época era muito rico, patrocinou o trabalho. Deu para o Tycho Brahe uma ilha. Olha só, né? Era uma pequena ilha, né? Que é chamada Ilha de Even. Tá? É uma pequena ilha. E nessa ilha, junto com vários patrocínios, o Tycho Brahe ele construiu um grande observatório astronômico. Tá? Esse observatório depois iria virar uma escola de astronomia. Tá? Então a grande escola de astronomia da Dinamarca era comandada por Tycho Brahe na ilha de Even. O nome desse observatório era Uranienborg. Tá? Eu não sei falar com sotaque dinamarquês, mas lendo aqui literalmente é Uranienborg. Tá? Que depois veio a se tornar uma grande escola de astronomia. Então o Tycho Brahe ele é um grande professor também. Tá? Ele sabia ensinar as pessoas como observar, sabia ensinar as pessoas a matemática que ele usava para observar. E por isso que o rei da Dinamarca, o Frederico II, atentem a esse nome, tá? Ó, gravem esse nome. Deixa eu ver aqui. Gravem esse nome aqui, ó. Frederico II. Frederico II. O Frederico II deu essa força para o Tycho Brahe. O Tycho Brahe, então, conseguiu passar vários anos lá em Uranienborg fazendo as suas pesquisas, fazendo as suas observações e também ensinando
os seus alunos, ok? Bom, mas nem tudo são flores na vida do Tio Brahe. Nem tudo. O coitado do rei Frederico morreu. Certo? Professor, a história é assim? Lógico que não, né? A história, ela é... né? Tem algum... São anos, né, pra isso acontecer, mas não dá pra falar tudo que aconteceu, né? Tô logo adiantando pro final da história. O rei morreu. O rei Frederico morreu. E o sucessor, o seu filho, não gostava do Ticho. E simplesmente tirou a ilha do Ticho. Então, o filho do Frederico tirou a ilha do Ticho, tirou os patrocínios, tirou os privilégios, e o coitado do Ticho, lá em 1597, tá, foi forçado a sair da Dinamarca. Então, o cara era um grande cientista, e por alguns desentendimentos, né, a gente não sabe bem os motivos, mas alguns alegam que o Ticho era mais famoso do que o filho do rei. Isso desencadeou um ciúme no filho do rei, e aí ele expulsou o Ticho de lá. Tá? Então o Ticho Brahe foi forçado a sair da Dinamarca, e agora estava na Rua da Amargura, né? Bom, mas 2 anos depois, né? 2 anos do coitado sofrendo na Rua da Amargura, ele foi convidado pelo imperador da cidade de Praga, Rodolfo II, para morar lá, na cidade de Praga. Né? Lembrando que o Ticho Brahe ainda era um grande cientista, mesmo depois dele sair da Dinamarca, ele conseguiu levar com ele seus documentos, seus instrumentos e tudo. E aí ele foi chamado pelo imperador Rodolfo para trabalhar em Praga, né, para fundar lá uma escola de astronomia na cidade de Praga. Ok? Então, vai ser em Praga. Hoje Praga, se eu não me engano, é a capital da República Tcheca. Se alguém for melhor que geografia que eu, pode falar e pode me corrigir. Mas eu acho que Praga é a capital da República Tcheca. Só que a República Tcheca não existia nessa época. A cidade de Praga é mais antiga que a República Tcheca. Tá? É tipo Roma. Roma é mais antiga que a Itália. Não sei se você sabia dessa. É tipo Parnaíba. Parnaíba não é mais antigo que o Brasil. Ou é? Não é. Parnaíba veio depois. Mas Roma, por exemplo, Praga, são cidades mais antigas que o próprio país. Tá? Então em Praga, Ticho Brahe vai conhecer um jovem matemático talentosíssimo. O cara era brilhante. O cara era um gênio. Chamado Johannes Kepler. Tá? Então vai ser em Praga a primeira vez que Ticho vai encontrar com Johannes Kepler. Certo? O Kepler era um jovem matemático talentoso. Ele era muito talentoso. Ele era muito brilhante. Porque ele, com poucos dados, com pouco material, ele produzia muita coisa, principalmente na área de matemática. E aí logo o Kepler vai virar assistente do Ticho. Tá? Porque o Ticho usava o Kepler para resolver algumas coisinhas que ele não sabia na matemática. O Ticho Brahe era muito melhor observando do que fazendo conta. E o Kepler era muito melhor fazendo conta do que observando. Então deu certinho os dois. Então o Ticho Brahe vai contratar o Kepler como assistente lá em Praga já, né? O Ticho Brahe já estabelecido em Praga, comandado pelo Rodolfo II. E o Kepler vai ajudar o Ticho Brahe a resolver alguns problemas, principalmente envolvendo o planeta Marte. Certo? Bom, em 1601, o Ticho Brahe morre de uma infecção na bexiga. E aí o Kepler, né, como era assistente dele, fica como seu sucessor lá na escola de Praga. Tá? Então Kepler assume a cadeira do Ticho Brahe. Assume a cadeira, assume os documentos, assume tudo que o Ticho Brahe tinha, o Kepler assume. Certo? Então, em tese, essa é a história do Ticho Brahe, que é esse grande observador da década do século XVI, que morreu de uma infecção na bexiga. Né? Os grandes gênios morrem de infecção. Ok? Então, eu coloquei aqui, só rapidamente, o cronograma da vida do Ticho Brahe. Certo? Em 46, ele nasce, tá, lá na Dinamarca. Em 59, ele entra na Universidade de Copenhague. Em 62, ele vai para a Universidade de Leipzig. Lá ele vai estudar a parte de astronomia. Em 63, ele faz a sua primeira observação astronômica, vendo as estrelas errantes Júpiter e Saturno. Em 62, ele descobre uma estrela. Tá? E aí nessa época aqui que ele vai virar ateu, tá ligado?
Porque, não é que é ateu, né? Porque naquela época não existia ateu, porque senão seria queimado. Era bem assim naquela época. Na verdade, ele vai começar a ir mais pro lado científico e deixa um pouco da fé dele, cristã, né? Que naquela época a fé e a ciência eram muito interligados. Se você era cristão, você tinha que obedecer à ciência da igreja, tá? Porque a igreja tinha uma ciência bem estabelecida. E aí, quando o Ticho descobre a nova estrela, ele vê que o céu não é tão perfeito, porque como é que eu descobri uma estrela se o céu é perfeito? Era pra ter tudo no céu, né? Então isso meio que deixa ele um pouco abalado na sua fé cristã. Em 74, ele publica um artigo sobre a nova estrela, que foi a estrela que ele descobriu. Em 77, ele vê uma passagem de um cometa, tá? Novamente, ele vê, rapaz, tem um cometa passando, o céu não era imutável? Não era pra esse cometa passar assim. Né? Novamente abala a fé dele. Em 84, em 82, o Papa Gregório, ele reforma o calendário, tá? A partir daqui, gente, que a gente vai ter o que a gente chama de calendário gregoriano, que é esse calendário que a gente usa hoje, tá? Que começa do dia 1º de janeiro e vai até o dia 31 de dezembro. Foi esse Papa aqui, ó, em 1582, que ele vai reformar o calendário. Então, a partir desse tempo aqui que a gente vai começar a fazer a contagem de tempo, de ano, de meses, de semanas e de dias, conforme esse calendário que a gente usa até hoje, que é o chamado calendário gregoriano. E ele fez essa correção muito baseado nos cálculos do Ticho. Olha só, você vê. Em 99, Ticho muda-se para Praga lá, né, para Praga, e lá ele encontra Kepler. Eu já falei sobre isso. Em 1601, dia 13 de outubro, o Kepler participa de um banquete em Praga e depois desse banquete ele fica doente. Tá? O que acontece é o seguinte, o que conta as más línguas, né, os fofoqueiros? Conta que naquela época, isso eu acho que o pessoal que estuda restaurante bar, não sei vocês que estudam restaurante bar, mas eu paguei uma disciplina chamada Alimentos e Bebidas no CEP, que tinha uma parte da disciplina que a gente estudava a história dos restaurantes, né? E aí, uma das principais histórias é a questão dos banquetes. Os reis, eles davam banquetes enormes, né? Com muita comida. E qual eram as duas principais práticas que você, que era convidado, tinha que fazer? A primeira prática era comer até vomitar. Isso diria que você estaria satisfeito, né? Você comeu tanto, achou tão bom que vomitou. Isso era bom, legal pra eles. Você dá uma gorfada no meio da mesa, né? Você comia lá um pedaço de peixe, né? E a segunda era você não poderia sair da festa antes do rei. Você só poderia sair do banquete, né? Só quando o rei saísse. Porque ele é um ar importante, né? Então depois que ele saía, né, ia para os seus aposentos, aí você poderia sair da festa. O que acontece é que o Ticho ele foi convidado para um banquete desse, tá? E lá ele passou mal, porque ele ficou muito tempo no banquete. E ele tinha comido demais. E ele não poderia sair para fazer um pipi, um xixi. Porque o rei, nesse dia, parece que ele tomou todos e ficou lá. E aí o coitado do Kepler, o coitado do Ticho Brahe, não queria se mijar nas calças, segurou o xixi na bexiga, teve uma infecção na bexiga por causa desse banquete, e aí dia 24 de outubro ele morre por causa dessa infecção, certo? Naquela época antibiótico não era tão fácil como hoje, né? O engraçado é que ele já tinha conhecido Kepler, né? Nessa época já, como já falei. Em 1609, o Kepler anuncia as leis do movimento, que são conhecidas hoje como 3 leis de Kepler. Ou seja, 8 anos depois do Ticho morrer, o Kepler já tinha lido tudo que o Ticho fez durante toda a sua vida, elaborado todas as contas e proposto a lei do movimento. Então, você vê o nível do cara, né? 8 anos, ele conseguiu resumir o trabalho de uma vida toda, certo? Então, essa aqui é a história do Ticho. Ele é conhecido como mestre, mentor do Kepler, certo? Agora a gente vai ver a história do Kepler, que é o nosso personagem principal dessa grande novela, sabe? Eu só vou então dar uma pausa aqui na gravação para não ficar muito grande, certo?